que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Né? Boa noite a todos agora. Tem alguém de primeira vez aqui? Primeira vez que está na casa? Tem alguém de fora, de outra cidade? Outra cidade? Maravilha. Bom. É um prazer recebê-los. Nós que somos da casa, nos alegramos muito quando vêm pessoas de fora, né? Principalmente pessoas que certamente vieram para se divertir, mas aproveitam a nossa cidade, as várias casas espíritas que temos aqui e frequentam. Acho muito importante que a gente conheça as casas de outros locais. Terminamos agora o carnaval, né? Hoje muitos visitantes estão indo embora, muitos felizes, outros tristes, em busca de alegria, muitas vezes mal dosada. Essa alegria se transforma, né, numa aflição, e muitos não saem com seus desejos completamente realizados. Alguns vêm com a sensação de que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas a gente vai estudar aqui e vai ver que quem já morreu vai também, né? Atrás dos trios elétricos. E é o que mais tem, levando-se em conta a população de desencarnados. Possivelmente os trios são mais, os blocos são mais de desencarnados do que de encarnados. E muitas vezes no carnaval surgem as desavenças. Muitas vezes nas reuniões que temos com motivo de prazer, de reconciliação, muitas vezes, né? Atar laços. Algumas vezes esses laços são avariados, até desatam. E a nossa responsabilidade em atar esses laços. Falaremos também sobre família, quando na família a gente sabe que é o nosso laboratório e é onde a gente tem o maior exercício de amor, de perdão. A gente exercita toda a vivência cristã no seio familiar, porque não somos colocados em qualquer família por acaso. A maior parte das vezes nós desejamos, salvo as reencarnações antipáticas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, às vezes, uma pequena desavença, um mal-entendido, uma palavra dita sem pensar, leva a um rompimento até de um laço familiar, de uma amizade entre parentes. E aí se dissociam as pessoas. Às vezes, num cometimento de um delito, os familiares não entendem, porque se um familiar se desgarrou e momentaneamente tornou-se um delinquente das regras sociais, geralmente ele é colocado de lado. E veremos aqui uma história de um desses delinquentes, que foi expulso do seu seio familiar, foi aprisionado, viveu anos numa prisão, sem nunca receber uma visita. Enquanto seus amigos, lá que ele fez na prisão, seus colegas de presídio, recebiam as visitas regularmente, ele não recebia um amigo sequer. Mas era um preso bem comportado, arrependido do que fizera, ganhou a liberdade condicional. Mas como não tinha comunicação com seus parentes, a não ser o endereço, não recebia resposta às cartas que enviava, enviou uma última carta e partiu num trem em busca desses parentes, em busca do antigo lar. Estava muito aflito, sentado na sua poltrona, e por essas ironias do destino, ao seu lado, senta-se exatamente um amigo do dono do presídio. Vendo aquele moço muito aflito, nervoso, o suor escorrendo, interessa-se por aquele senhor e pergunta: eu poderia ajudar de alguma maneira? E aquele ex-presidiário timidamente confessa o motivo da sua aflição.
diz que não conseguia comunicar-se com seus parentes, que não o perdoavam do delito que ele cometera. E que informou que as cartas que enviava não recebia resposta e tampouco recebia visitas ou qualquer tipo de comunicação. Mas que enviara uma última carta, pedindo aos seus familiares que, caso o tivessem perdoado, colocassem numa árvore que fica próxima à estação ferroviária na qual ele desembarcaria, colocasse uma fita branca. E não obteve resposta, estava ali aflito, ao saber o que encontraria quando chegasse àquela estação. Esse senhor, seu colega de viagem, vendo ele tão aflito, falou o seguinte: então, amigo, feche os olhos, eu vou ficar observando a árvore, e caso eu veja a fita branca, eu lhe avisarei. Caso ele não visse a fita branca, seguiria a viagem, nem pararia na estação, porque seus parentes não o perdoaram. Continuou a viagem, o trem vai parando naquela estação, o moço suando frio, olhos fechados, e o amigo olha, avista a árvore. Ao avistar a árvore, sua voz ainda fica mais embargada: eu não vi a árvore, eu não vi uma fita. Aí o moço entrou em desespero: a árvore está coberta de fitas. Ou seja, seus parentes o perdoaram daquele ato, insano que ele praticara. Muitas vezes, por culpa de um ato desse, a gente se isola de um nicho familiar, um ramo familiar, e muitas vezes a gente tem a dificuldade de atar esses laços. Muitas vezes, para o familiar que se isolou de nós, a gente também tem a dificuldade de lhe apresentar a fita branca. Essa mesma fita branca que certamente todos nós temos a ansiedade e a necessidade de encontrar, porque, sinceramente, nesse mundo de reencarnação e provas, salvo quem está aqui em missão, mas nós, os mortais comuns, mortal do corpo físico, porque em espírito somos imortais, nós, os encarnados comuns, estamos aqui cometendo nossas faltas, acertando muitas vezes, mas procurando corrigir aquelas nossas deficiências morais. E o nosso texto vem das bem-aventuranças, As bem-aventuranças, aquela que Jesus falou no monte, e que a nosso cargo fica: bem-aventurados que são misericordiosos. E a misericórdia, é muito importante no ser humano. Eu me condoer da dor do outro, porque eu preciso que o outro também se condoa da minha, que o outro tenha afinidade com o meu modo de pensar, que o outro perdoe, seja indulgente comigo. Então, a vida me solicita que eu seja indulgente também com os outros, porque ninguém é perfeito. Nós estamos em busca da perfeição, mas ainda muito longe dela. Então, aqui nesse tópico, estudas: perdoai perdoai que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nas instruções dos Espíritos sobre esse tópico, fala do perdão das ofensas, da indulgência, e tem uma polêmica se é permitido repreender os outros e observar as imperfeições dos outros e divulgar o mal que alguém tenha feito. Tudo isso é abordado nesse tópico: bem-aventurados que são misericordiosos, pois são temas que são inteiramente ligados. E é muito difícil falarmos de um sem falarmos do outro. Mas vamos ao texto. O item 5 nos fala da reconciliação. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil.
né? Então, o que quer dizer tudo isso? Aparentemente é um texto muito incisivo, né? Muito grave, se a gente for analisar o pé da letra, né? Analisar as palavras sem estudar com profundidade. Mas Kardec, sábio como era, né? Destrinchou tudo isso para a gente e colocou aqui de maneira que todos nós possamos entender sem maiores dificuldades. Quando fala em reconciliai-vos, fala em reconciliação. Mas o que é reconciliar? Está escrito ali embaixo. Mas antes de reconciliar, vamos conciliar. O que é um concílio, né? O que é conciliar? Conciliar é combinar, né? Uma coisa com a outra. É fazer com que um entendimento tenha ressonância do outro lado e o entendimento de lá tenha ressonância do lado de cá. Isso é conciliar. Quando uma ideia se encaixa na outra. Ora, mas não é isso que deveria acontecer nos concílios? E as famílias, o que são senão concílios também, né? Nos concílios, sim, mas via de regra, não ocorre exatamente assim. Ocorre que muitas vezes, como vimos no exemplo introdutório, que eu desconheço o autor, achei nome de vários autores, mas creio que sejam textos apócrifos. Se alguém conhecer, por favor, me esclareça, me livre dessa ignorância. Mas esse texto está citado em diversos sites não só espíritas, de diversas religiões, né? Pelo seu fundo moral. Mas por que na família, que nós deveríamos estar unidos, entrelaçados, né, a gente tem essa maior dificuldade? A gente, né, se aparta. E há necessidade dessa reconciliação. E quando falamos em família, a gente está aqui no nosso círculo carnal, falando da família carnal, nossa família consanguínea. E por que motivos nós somos colocados na nossa família consanguínea? Exatamente para reconciliar, para ajustar essas engrenagenzinhas que ficaram soltas em alguma encarnação passada, né? Então a gente tem essa obrigação. Reconciliar, estabelecer a paz, tornar amigos, pessoas que malquistaram, consagrar, harmonizar, fazer as pazes. Isso está em qualquer dicionário, está citado ali o Aurélio, mas serve para qualquer dicionário. O mais depressa possível, urge que reatemos esses laços. Mas por que essa pressa toda, né? Por que essa pressa? O mais depressa possível significa que devemos fazer agora, já, enquanto o nosso desafeto está vivo conosco, está encarnado, pois daqui a 1 minuto ele poderá não estar mais. Quem é que sabe a sua hora, né? A hora do seu desencarne? Falei em uma palestra anterior sobre fatalidade, sobre destino, né? Que a gente, na acepção geral da doutrina espírita, esse destino propriamente não existe a não ser um. Nós temos como destino a evolução. Nós somos atrasados hoje, seremos evoluídos amanhã. Isso é um destino do qual ninguém vai fugir. Chegaremos nessa destinação com toda certeza, porque a lei divina nos traça isso, lei divina esta que está gravada na nossa consciência, nos informa os espíritos. Uma vez encarnados, nós também temos uma fatalidade. A fatalidade é a morte, porque a gente encarnado vai desencarnar com toda certeza, né? O homem pode prolongar a vida do corpo quanto quiser, mas um belo dia essa energia vital vai se exaurir e a gente vai desencarnar. Se estamos desencarnados, por sua vez, há uma outra fatalidade, uma vez que ainda não tenhamos atingido a plenitude como ser, né? Que não estejamos aí no mundo dos felizes, né? Ou mais acima, né? Comungando diretamente com Deus. Certamente reencarnaremos, e neste caso a reencarnação também é uma fatalidade, porque desencarnado a gente vai reencarnar, ou reencarnaremos por força da nossa própria vontade, pediremos para reencarnar, o que é mais comum, ou reencarnaremos para aqueles espíritos mais preguiçosos, compulsoriamente, porque reencarnar vão ter que reencarnar, se não evoluíram totalmente vão ter que expiar, né, aquelas dificuldades, aqueles problemas na carne.
O mais depressa possível significa, então, agora, enquanto estamos aqui, lado a lado. Porque muitas vezes as desavenças são coisas banais, coisas que quando nós estivermos desencarnados, nós acharemos aquilo ali uma bobagem. Lembrando do nosso lar, eu lembro do episódio de André Luiz, quando reencontra um desafeto, uma família com a qual o pai, a família dele, paterna, teve um desafeto, né? E parece que se apropriou de alguns bens dessa pessoa, e eles brigaram. Ele, que era amigo desse garoto, ficou com vergonha dele, cresceram separadamente, apartados, necessitando da reconciliação, coisa que não ocorreu. E quando chega no nosso lar, ele reencontra, era o Silveira. O Silveira estava lá, e ele com medo de se encontrar com Silveira, a exemplo daquele nosso irmão ao sair da prisão, com medo de chegar na bendita árvore e descobrir que porventura lá não havia nenhuma fita amarrada que simbolizaria o perdão. E ele, com medo de se encontrar com Silveira, evita dar voltas do Silveira, até que o Silveira o avista e o abraça com uma alegria enorme. Fala que aquilo ali foi uma tremenda bobagem, que eles desencarnados, eles superaram aquilo tudo, né? Que não era mais motivo para que eles vivessem separadamente, com vergonha um do outro, porque aquilo ali, desencarnados, os sentimentos são muito mais aflorados, muito mais sinceros do que o sentimento carnal, que muitas vezes é por conta da moeda, né? Um se apropriou da moeda do outro, do ouro do outro, do bem do outro, e aí surge uma inimizade. Então tem que ser agora, enquanto estamos lado a lado, e descobrirmos, avaliarmos de que essas coisas materiais são para o nosso bem mesmo, é para a gente usar, não é para a gente levar, que quando a gente desencarna, a gente não leva absolutamente nada, a não ser as conquistas morais. Adversário, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário. Mas quem é adversário? Ora, na família não nascemos como irmãos? Não é para sermos irmãos? Geralmente é para sermos amigos, estarmos num nicho, um círculo familiar. Mas às vezes tem a reencarnação compulsória, ou a reencarnação antipática. Estávamos falando da reencarnação simpática, quando reencarnamos no meio de amigos. Mas na reencarnação antipática, um espírito encarna num meio familiar, que lhe é antipático, exatamente para que ele possa aprender com aquela família ou ensinar alguma coisa. Então, muitas vezes, a pessoa diz assim, fulano nem parece que é meu irmão. E, na realidade, embora não sabendo, está falando uma verdade. Porque, na verdade, eles nunca foram irmãos antes. Eles foram colocados ali para se reconciliarem, para que sejam irmãos, se tornem irmãos. Mas, na realidade, não foram antes irmãos. Então, essas reencarnações antipáticas acontecem. Muitas vezes encontramos num local qualquer público, no trabalho, na escola, alguém com quem não vamos com a cara. E dizemos assim no popular, meu santo não afina com, não combina com o santo do cicrano, né? E a gente tem essa mania de dizer que, botando a culpa nessa não combinar exatamente nos defeitos do companheiro. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, esse defeito é nosso mesmo, é coisa que nós podemos corrigir. Então, adversário, indivíduo que luta contra, se formos ao dicionário, o inimigo, indivíduo que se opõe, um opositor, antagonista, um rival, um concorrente. Ora, e na vida da gente a gente não tem rivais, né, à vontade? Na família, muitas vezes, ainda criancinha, disputam o carinho maior, né, do pai, da mãe. No trabalho, disputa uma posição melhor. Na escola, tirar a nota melhor, vamos dizer que seja essa a disputa, né? Tirar a melhor nota. Enfim, nos ambientes em que estamos, o ser humano, só é da índole humana, está sempre buscando posições, disputando muitas vezes com seu colega do lado. O grande problema é que a gente não pode tornar essa disputa uma coisa injusta. Essa disputa tem que ser uma coisa honesta e amplamente justa, transparente, né? E às vezes a injustiça, ela pode parecer à primeira vista uma injustiça, e examinado sobre uma outra ótica pode não ser injustiça nenhuma.
O Marcelo Turra, nosso companheiro, fez a prece aqui, fez uma palestra belíssima sobre a volta do filho pródigo. E Jesus nos conta essa passagem de que um senhor que tinha posses, né, não vou falar com o brilhantismo do Marcelo, vai de cabeça, mas um senhor que tinha posses, um dos filhos, o mais jovem, queria a sua parte em vida, porque ele queria os bens, a felicidade em vida. Então solicita ao pai a sua parte da herança. O pai tenta dissuadi-lo dessa ideia, mas não consegue e partilha seus bens, entregando a parte que cabia ao jovem. E esse jovem sai pelo mundo em busca da felicidade, do que ele julgava ser felicidade. Ora, gente, quando a gente tem muito dinheiro para gastar, né, não sei se isso acontece a toda hora, mas há casos em que acontece, quando a gente tem dinheiro para gastar, os amigos estão assim, ó, pululando à nossa volta. Mas quando o dinheiro some, os amigos também, geralmente, amigos entre aspas, não são os amigos efetivamente, né? Esses amigos geralmente somem. E foi o que aconteceu com o jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, ele usufruiu, era cercado de pessoas ao seu lado, lhe bajulando, né? Querendo os benefícios do seu dinheiro. Mas o dinheiro acabou e ele foi submetido a constrangimentos terríveis. Um desses constrangimentos, quando não tinha mais o que comer, foi trabalhar numa criação de porcos, num chiqueiro. Ora, para o judeu isso deve ser terrível, porque o judeu não come nem carne de porco. Mas havia ali muitos gentios, né? Muitas pessoas que comiam essa carne, consumiam essa carne. Então havia quem criava. E criando esses porcos, ele foi tomar conta. E vendo que os porcos comiam a lavagem, né, e ele pensava naquela penúria toda ali, eu era muito mais feliz se estivesse com meu pai, se eu fosse um colono do meu pai, porque os colonos do meu pai são bem tratados, né? Lá eles comem do bom e do melhor, e eu aqui estou passando fome, vou voltar. Quando ele volta, aquele outro rapaz que ali ficara, mais velho, trabalhando com o pai, se sente indignado, porque ao avistar esse rapaz vindo, esse senhor pede que preparem para ele um banquete, né? Que matem uma novilha, preparem um banquete para receber aquele mancebo que voltava a casa. E muitas vezes o que parecia uma injustiça para aquele que ali ficara, né? Na realidade era a justiça divina se fazendo acontecer. Porque nós somos individualidades, né? Cada qual uma individualidade, é diferente um do outro, né? Aquele jovem era diferente daquele que ficara. Aquele que ficara já tinha os seus sentimentos, a sua parte moral mais solidificada, então não precisava da mesma atenção do que aquele jovem, aquele mais jovem, incauto, que partira em busca da felicidade mundana. Então, isso acontece no nosso seio familiar. Muitas vezes a gente delega a um filho um carinho maior, porque aquele filho é mais sensível, ele precisa mais. E o outro, muitas vezes, não entende. Então, acontecem as discórdias, até no seio familiar. E essa família, que para nós é a família sanguínea, ela se amplia. Vamos aqui falar, por exemplo, da família dos flamenguistas, né? Aristarco é capaz de brigar comigo aqui, mesmo sendo meu amigo, porque ele é um flamenguista. Não vou dizer que doente, porque isso não é doença. Isso aí já é uma coisa incurável, mas vamos dizer que seja outra coisa. Não doença. Então, se mexermos com a torcida, por exemplo, de um time de futebol, né? Aqueles irmãos se solidarizam, né? Porque eles partilham de uma ideia comum. Quando estamos numa empresa, aquele ambiente da empresa é a família, aqueles ali são a família da empresa. Se uma empresa tiver uma disputa qualquer com aquela, eles tomam partido da empresa. Isso é geralmente o que acontece. Então esse círculo familiar ele é muito amplo demais. Os judeus procuravam manter circunscrito casamento entre familiares e tudo, mas os próprios judeus, né, depois da diáspora, né, se disseminaram pelo mundo todo e também se espalharam um pouco. Enquanto estais a caminho. Então, está a caminho o que é? Eu estar na labuta com um amigo qualquer, né, ele tentando evoluir e eu também tentando evoluir. Estamos
na mesma luta, a luta dele pela evolução e a minha luta pela evolução, né? Na encarnação corrente. Aí já falamos de parentes, amigos, adversários, enfim, a gente tem de toda sorte. Tem até os inimigos mesmo, que estão do nosso lado, que não querem nos deixar evoluir. Por quê, minha gente? Todos querem subir um degrauzinho na escada da evolução. Mas às vezes, para aquele preguiçoso, ele também quer estar no mesmo degrau daquele outro que subiu. Mas vai dar um trabalho danado de subir, ele tem que podar um monte de coisas e tal. Então ele acha mais fácil puxar o outro para baixo do que ele próprio galgar os degraus que lhe faltam. Isso acontece, nossos inimigos estão por toda parte. A gente não fez na vida inteira só amigos, não. A gente fez e continua fazendo por conta da invigilância, muitos inimigos, muitos desafetos por aí afora. E a gente tem que procurar exatamente não fazer esses desafetos e amenizar, tentar corrigir, né, reaproximar, reconciliar com esses eventuais desafetos. E ele diz, enquanto estás a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. E quando a gente fala juiz, a gente pensa logo em quê? A gente que veio de outras religiões, outras reencarnações, de outras religiões, sim. Embora tenha nascido nesta em berço espírita, eu não nasci em outra religião. Mas muitos nasceram em berço espírita. Mas a gente teve outras reencarnações em outras religiões. O espiritismo tem 157 anos, né? E certamente a gente já foi católico, protestante, talvez judeu, né? Hindu, das muitas ramificações, né, de religiões que há por aí. Talvez não tivéssemos religião nenhuma, mas quando a gente fala em juiz, a gente pensa logo num tal juízo final, né? A gente fica ali tudo à espera de alguém que vai sentar ali com um martelinho e vai dizer, não, a ovelha branca para a direita, né? E as negras para a esquerda. Não sei porque que separaram brancos e negros, eu que sou botafoguense, às vezes não entendo isso, né? Mas então, é mais ou menos assim, a gente tem essa ideia na cabeça de que juiz é isso. Só que juiz, nós não vamos nos deparar com juiz nenhum. Não vai ter ninguém de capa preta, não vai ter aquela figura do Deus, né? Da forma humana, como se concebeu, as religiões dogmáticas conceberam. Nada disso. Esse juiz vai ser a nossa consciência. Porque enquanto estamos encarnados, nós somos mascarados, né, por nossas ações. Nós usamos máscaras mesmo, as personas, né? Cada qual com a sua persona, no momento ideal usa uma. E a gente usa essas personas, mas quando chegamos do lado de lá, temos a nossa consciência ampliada, porque a gente não tem as limitações do corpo físico. Então, a gente caímos em nós, vemos os erros que cometemos, não precisa ninguém nos apontar, a gente mesmo vê esses erros que cometeu e a gente pede para voltar, para expiar esses erros. Esse é o nosso juiz, a nossa consciência, é o juiz mais severo que há, porque ninguém pode fugir dele. Se nós mesmos, hoje, pararmos e tivermos o cuidado de olhar para dentro de nós mesmos, nós certamente nos depararemos com esses nossos defeitos, esse nosso lado sombrio, que muitas vezes nós não queremos, relutamos em enxergar, né? Não queremos enxergar de jeito nenhum. E diz mais, para que não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Ora, mas então acima do juiz ainda tem um ministro. E a gente que está vendo essa briga aí do judiciário, de ministérios e etc, etc, a gente fica pensando, mas que hierarquia é essa, né? Essa hierarquia existe, gente, essa hierarquia de fato existe. Mas da mesma maneira, esses ministros não são homens de capa preta, né? Não são homens sentados em tronos, sentados em cadeiras e que recebem altos salários dos cofres públicos por mês, nada disso, não tem nada disso, não é uma figura humana. Esse juiz é a lei de causa e efeito. E o que é essa lei de causa e efeito, né? Baseia-se praticamente, a lei física é praticamente uma lei de causa e efeito, né? Se eu empurro essa parede aqui, né, Aristarco, que estudou física muito bem, sabe que tem uma força contrária, né, de mesmo módulo, de mesma intensidade, forçando contra mim. Se ela fosse maior, eu cairia para o lado de lá, mas não é, eu estou aplicando a mesma força e uma força contrária. Ora, isso acontece também com a lei de causa e efeito. Se eu faço um mal a alguém, aquele mal retorna para mim. Mas que coisa boa, se eu fizer um bem também, esse bem retorna
para mim também, né? Lembro de Richard Simonetti, nos conta que um garoto no sinal de trânsito pedia esmola, e aquela esmola não negada, aquele vidro que não abaixava, aos 12 anos ele já era aviãozinho do tráfico por conta da falta de diálogo daquelas pessoas que por ali passavam. E pouco depois, ainda na adolescência, ele já tinha tirado a vida de outra pessoa, né? E um pouquinho depois ele já era chefe do tráfico. E falava a ele que algo que começou pequeno, né, se a gente não cortar esse círculo, ele pode se agigantando de uma forma tal e se ampliando de maneira que chegue a um mal tão grande que vai atingir um número muito maior de pessoas. Pode inclusive atingir aquele que não abriu o vidro para aquele rapaz, aquele garoto no sinal. Falava a ele que também, por sua vez, o bem pode começar pequeno, com uma ação pequena. E falava a ele de um jovem que se afogava na piscina e que ali pulara para salvar a sua vida um garoto um pouco mais jovem do que ele, e esse garoto, ao sair da piscina, tirando o rapaz que estava se afogando, esse fizeram bem. E o dono da residência chamou o caseiro, pai do menino, o Salvador, né? Chamou o caseiro tentando retribuir. O caseiro disse: não preciso, já tenho o que preciso, o senhor me paga o salário. Mas insistiu tanto que ele falou: ora, mas eu quero retribuir, eu quero fazer um bem pelo seu filho, ele salvou a vida do meu filho. E tanto insistiu que aquele caseiro disse que o filho queria estudar medicina. Então, algo que começou com um bem pequenininho, ele pagou a faculdade daquele garoto. O garoto estudou medicina e era ninguém menos do que Fleming, né? Fleming fez um bem muito grande para a humanidade, porque foi um precursor, um descobridor dos antibióticos, dos modernos antibióticos que nós hoje utilizamos, né? E fez um bem enorme para a humanidade. Algo que começara pequeno no bem também agigantou-se, transformando-se num bem ainda maior. E ele explicando isso numa palestra, um senhor pergunta, que estava sentado na palestra: mas então, Simonetti, é assim mesmo? Quando um bem começa pequeno, vai se agigantando e termina num bem muito maior? E ele então diz: mas é assim mesmo que acontece. Ah, mas não é assim mesmo, comigo não aconteceu isso não. E começa a contar a sua história. Eu conheci uma moça, me apaixonei por ela. Viu que coisa boa? Algo pequeno, foi correspondido? Fui, uma coisa muito boa, pequena. Casei-me com ela. Esse bem foi se agigantando, viu que eu te falei? Ah, mas depois a minha sogra veio morar comigo. E aí foi uma discórdia total no casal. Para ele explicar que a sogra era um bem também, mas era um bem que tinha que ser visto de uma outra ótica, disse que teve uma dificuldade danada. Mas via de regra, a lei de causa e efeito é assim mesmo. Começa com algo pequeno, e se a gente transmite, passa aquilo à frente, aquilo ali vai se multiplicando. Se a gente passa algo ruim, aquele ruim vai se multiplicar, mas se a gente passa uma coisa boa, vai se multiplicar também. Jesus já nos dizia, né, que a semeadura é opcional, a gente pode semear ou não semear, mas em semeando, colheremos com toda certeza, porque a colheita é obrigatória. Isso aí eu tenho um certo receio até de colocar, porque muitas vezes a gente fala de uma maneira genérica, e aquele que está, principalmente o simpatizante espírita, aquele que não tem ainda a doutrina enraizada, tem uma interpretação errada. Quando se fala que a gente tem que fazer o bem aqui, que a gente vai colher esse bem no plano espiritual, fica mais ou menos como um vendedor de seguro de vida, né? Vende o seguro de vida, mas você recebe quando, né? Você só recebe do lado de lá. A gente passa essa noção de que a gente não vai receber aqui mesmo. E a gente recebe aqui também. Quando nós plantamos uma boa semente aqui, a árvore pode crescer, render frutos do lado de lá, né? E esses frutos vão se multiplicar, mas as raízes estão aqui, e a gente colhe ainda aqui alguns frutos, sim, né? Eles estão sedimentados aqui. Então é importante que a gente semeie a boa semente, né? Que a gente
deixa esse nosso lado joio, né, que é aquele lado ruim que a gente tem, porque se não o lado joio, o mal, por ser mais escandaloso do que o bem, ele acaba tumultuando o bem e ofuscando o brilho do bem. E ainda diz mais: o juiz não vos entregue ao ministro de justiça e não sejais metido em prisão. Mas o que é essa prisão? Será que eu vou ser encarcerado? É que a gente tem a mania de muitas vezes encarar a reencarnação como uma prisão. Ah, mas somos nós hoje que temos essa mania? Não, não somos nós hoje não, Jesus já convivia com isso. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Bartolomeu era um dos apóstolos de Jesus que, após saírem, se reuniam todos, cada qual contava um caso, e Bartolomeu ficava sempre ao largo, né? Não trocava ideia com ninguém, sempre tristonho, portanto, padecia de uma melancolia que ele não sabia o que era, né? E Jesus teve que lhe explicar que essa melancolia, e às vezes a gente a tem porque a gente sente saudade de uma vida mais livre, quando a gente tinha uma vida sem o corpo físico que nos limita. Ora, nós que temos todas as funções, eu já tive as funções melhores, era mais esguio e tal, mais atlético, mas a gente que tem as funções corpóreas funcionando, ainda assim nós temos as limitações, porque quando a gente se desdobra do corpo físico, ou quando desencarna, a gente não tem essas limitações, a gente pode ir onde quiser, dentro da nossa faixa vibratória, é claro, né? Mas a gente tem uma liberdade e uma percepção sensorial muito mais aguçada, muito mais aprazível do que essa do corpo encarnado. Então ele explicou para Bartolomeu, e Bartolomeu também, por sua vez, falou que também vivia triste, não sabia explicar o motivo. Jesus disse que era porque o espírito se liberta em algumas vezes e a gente no corpo sente essa tristeza. E disse ainda que um parente seu, sua mãe, tinha desencarnado há tempos, mas já fazia muito tempo, e ele ainda sofria com o desencarne da mãe. Ora, gente, nós sabemos que devemos realmente sentir a partida dos nossos, né, entes queridos, mas na realidade não é chorar eternamente pelo ente que partiu, né? Porque o ente que partiu, ele segue sua jornada. Compete a nós, inclusive, dar uma cordazinha, soltar um pouquinho esse laço, para que ele consiga estar com as outras pessoas do círculo familiar, porque esse círculo carnal, ele é restrito, mas o círculo familiar espiritual, ele é muito mais amplo do que isso. Então, a gente tem que dar essa cordinha para que ele, o espírito, também se emancipe, se vá. Então não devemos chorar eternamente pelos nossos mortos. Me lembro de outra história de Richard Simonetti, quando uma sobrinha lamentava, chorava muito a morte da tia, e vivia chorando pelos cantos. Ah, tia Cotinha, que bom que você estivesse aqui comigo, você que era minha confidente, sinto muito, você que se foi. E a tia chorava tanto pela tia Cotinha, que um belo dia a tia Cotinha apareceu para ela, aquela voz de trás, falou: me chamou, minha filha. E ela ficou assustada, correu para mais longe e fechou os olhos com mais forças ainda, e chorava e rezava com fervor. Aí daqui a pouco a tia Cotinha não entendeu nada, chegou mais pertinho dela: mas você não me chamou, minha filha? Mas não era assim não, tia Cotinha, era em sonho que eu queria que você viesse para mim. Então, a esses nossos mortos, desencarnados, eles também precisam seguir carreira solo, né? Eles precisam se apartar de nós. Então a gente também não pode, porque senão a gente vira um obsessor de encarnado para desencarnado, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. E a gente pensa, mas o que é ceitil, né? Ceitil é uma moeda, né, citada no Novo Testamento, que não valia quase nada, era de pouco valor, né? Aparece em Lucas cita muito, 12, 59, 21, 2. Então, também parece-me que Portugal sempre, com as suas ideias brilhantes, tinha uma moeda, teve uma moeda, mais antigamente, no tempo antigo, né, que também chamava-se ceitil, né, mas parece que a moeda não foi muito à frente, não, porque com essa herança toda, né, a moeda não foi, né, mas teve também essa moeda, a gente pode achar nos dicionários. Mas enfim,
Ceitil quer dizer as minudescências. A gente vai pagar até as coisas pequenas. A gente vai pagar até aquele saudar, até aqueles débitos menores, aquelas ofensas menores que a gente fez, né? Tudo a gente vai ter que saldar. E quando que a gente vai saldar? Se a gente não conseguir saldar agora, a gente vai saldar quando? A gente vai desencarnar, vai conviver com a pessoa, vai reencarnar e vai estar ali num ciclo de desavença, que isso aí também, se a gente não botar um freio, a coisa se prolonga por muito e muito e muito tempo. Então é importante que a gente faça agora, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está em marcha. Quem são nossos inimigos mesmo, gente? A gente às vezes fica se perguntando, ora, mas quem são esses inimigos, né? Será que eu tenho inimigos aqui? Certamente devo ter, desencarnados, encarnados, ninguém se manifestou até agora, mas, né, desencarnados, certamente a gente tem, a gente tem esses inimigos, porque a gente não é perfeito, a gente não fez, né? Na família a gente já falou que muitas vezes tem as reencarnações antipáticas. No trabalho também a gente já falou, ora no trabalho, muitas vezes um chefe difícil, ele não é difícil à toa não, ele é difícil porque você, noutra encarnação, você foi difícil com ele também. Quem sabe você não tenha sido, talvez, o chefe dele. É bem possível que você tenha sido o chefe. Então no trabalho é muito comum que a gente também tenha essas relações de antipatias. Entre encarnados, né, as brigas, hoje em dia não se duela mais de faca, né, de espada, ainda duela de espada por aí, Aristarco? Acho que não, né, que eu saiba não, né, foi abolido do Brasil há muito tempo, já era de tiro, eu acho que não tem o duelo como existia antigamente, né, as pessoas resolviam as coisas na faca, o que era também uma injustiça, acabavam fazendo dali uma injustiça, porque tinham os duelistas profissionais, aquele que já ia, desacatava o outro, que o outro não podia recuar, porque senão era punido também pela sociedade, mas ia na certeza de que ele teria condição de tirar a vida física daquele irmão. Então, na realidade, ele estaria ali trazendo uma outra relação de inimizade, né? Mas os duelos de encarnados e entre encarnados hoje, eles funcionam mais ou menos na língua, né? Porque a língua é felina, às vezes machuca mais do que uma espada. E depois que você fere com a língua, é difícil para consertar pra caramba, né? Que as palavras a gente não pode engolir novamente, né? E é difícil, dá trabalho, dá para fazer. E os obsessores? A gente tinha a impressão, antigamente, quando a gente era de outras religiões, de que quando desencarnasse, a coisa estaria resolvida. Por exemplo, se eu tirar o que é obsessão simples? Dá a impressão que é uma coisa sem importância. Não é nada sem importância, ela tem importância. Mas na obsessão simples, a gente tem aquelas ideias colocadas na cabeça da gente, e aquela ideia a gente sabe que não é nossa. Ora, me deu uma ideia, uma vontade de derramar essa água aqui, eu sei que essa ideia não é minha, não deu não, estou supondo, não deu coisa alguma, eu estou com vontade de tomar água. Mas é uma ideia assim, maluca, colocada na sua cabeça, e você tem a certeza de que aquela ideia não é sua, aquela ideia
Foi alguém que colocou na sua cabeça. Um hábito qualquer que você vai fazer, né, que não é coisa corriqueira sua, não saiu da sua cabeça. É uma obsessão simples. Isso piora um pouquinho, o espírito ali te perturbando. A obsessão simples, ela é, né, espiritual, ela vai contaminando as suas ideias a tal ponto que você fica fascinado. E o que é a pessoa fascinada? A pessoa fascinada, ela toma aquela ideia como se fosse dela, ela tem certeza de que aquela ideia é dela. Enquanto na obsessão simples, ela sabe que não é dela, o fascinado tem certeza de que aquela ideia é dele de fato. É dele de fato. Então, ele começa a proceder de maneira estranha. Ora, nós temos casos de obsessões assim, por fascinação, incríveis. Temos verdadeiras seitas que surgem, que levam as pessoas, inclusive, a se suicidarem, cometerem suicídio coletivo. Tem o caso de pessoas que, né, se comunicam, da sua cabeça elas se comunicam com o extraterrestre. E aqui mesmo nas nossas cidades vizinhas aqui, na década de 80, foi levado um monte de gente para lá, também fascinado, porque ali ia pousar um certo disco voador, que ia ser uma beleza. Isso na realidade passa de uma fascinação. Nas guerras, líderes guerreiros, né, líderes, chefes de estado, fascinados. Pensadores com ideias malucas, fascinados. Então a fascinação, o espírito tanto martelou, que a pessoa, o fascinado, tem ideia, tem certeza de que é dele. Ora, faz um mal terrível a fascinação, porque faz um mal, essa pessoa fascinada faz um mal no seu entorno todo. E é difícil tratar um fascinado, porque você não consegue nem se aproximar dele. Porque se você o contradiz, o que acontece? Ele te isola, ele se afasta. Então é difícil, nas casas espíritas, inclusive, tratar uma obsessão por fascinação. Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Obsessão, ele fazia uma analogia entre a obsessão simples com as neuroses e a fascinação com as psicoses, né? A neurose é uma coisa mais simples, uma mania, um toque que a gente tenha, né? Uma mania que a gente tem, não consegue combater, né? Uma neurose. E a psicose, né, já seria a fascinação. Então ele diz que o neurótico constrói castelo nas nuvens, e o psicótico acredita tanto que mora nesses castelos, e quem cobra o aluguel é o psicanalista. Se tem alguém aqui da área, me desculpa, mas né? Briguem com o Richard Simonetti. Subjugação, aí a coisa pega, aí a coisa é pior ainda, porque o subjugado, ele faz todas as vontades do espírito. Ele funciona como uma marionete, né? Naquelas cordinhas, e ele está ali sendo manipulado o tempo inteiro por aquele espírito obsessor, que, vendo o irmão com a limitação física, portanto, sem aqueles órgãos sensoriais que ele dispõe, né? Com os seus órgãos limitados, ele se apropria do pensamento daquele ser, né? Dos seus plexos, e ali ele manipula aquele cidadão, levando-o a cometer, né? A cometer o que não cometeria em juízo perfeito, né? E passa ali por constrangimentos terríveis. Ora, Kardec, no Livro dos Médiuns, fala nesses 3 tipos de obsessão: simples, fascinação e subjugação. Mas quando chegamos em A Gênese, Kardec já fala em possessão. Ora, e o que seria a possessão? A subjugação, a gente sabe que o espírito faz o encarnado faz o que o espírito quer. Mas na possessão, ele faz isso o tempo inteiro. Então ele não tem nenhum momento de sanidade, é o tempo inteiro. E Kardec diz que colocou na Gênese, quando questionado por um leitor da Revista Espírita, porque ele mudara de opinião. Olha só, Kardec mudou de opinião, nós também, né, temos que refazer as nossas ideias, a todo momento está ali ajustando as nossas arestas e podando as nossas ideias, porque existem aí esses tipos, e eu coloco aqui para vocês. Jesus, no Novo Testamento, já fala do obsidiado de Gerasa. Ele indo visitar uma cidade, e ninguém podia passar por ali, porque tinha um obsidiado que vivia nas catacumbas próximas,
E quando Jesus foi passar, prostrou-se à frente de Jesus, tendo-o como inimigo. E quando questionado, mas quem é você? Eu não sou um só, meu nome é Legião, dando a entender que ali não era um espírito só que manipulava aquele rapaz ali naquele estado terrível de obsessão, de subjugação. Eram vários espíritos, o que o Antigo Testamento também, o Novo, chama de possessão, né? Eram vários espíritos, e Jesus só com a sua autoridade moral, pede que aqueles espíritos saiam dali e vão para outro lugar. Os espíritos saem, vendo passar ali um monte de porquinhos. O que fazem os espíritos? Né? Atacam aqueles porcos. Algumas traduções dizem que penetraram nos porcos, que é um absurdo. Atacam aqueles porcos, e os porcos se atiram no charco de lama. Um amigo que visitou a região disse que o charco mais próximo era muito distante, que os porcos devem ter morrido, era de cansaço, tanto correr atrás da lama, que a lama era bem distante desse local, né? Mas, enfim, isso está descrito no Novo Testamento. E quando questionado por que ele conseguiu expulsar aqueles espíritos maus daquele rapaz, Jesus diz: para esses tipos de espírito é necessário jejum e oração. Ora só, os outros espíritos mais comuns, as outras obsessões, os seus discípulos eram capazes de atenuar, de resolver os problemas, né? De tratar. Porém, nos casos mais complexos, necessitava de um médium muito bem preparado, um médium que tivesse jejum e oração. Jejum das coisas mundanas, né? E uma oração com fervor, né? Uma autoridade moral que Jesus tinha. Então, se a gente quer fazer grandes feitos, né? Os médiums têm que se preparar muito bem. Os obsessores têm de encarnado para desencarnado. A gente já viu aqui o caso da moça que vivia chamando a senhora que tinha desencarnado. Tem de desencarnado para encarnado. A gente já viu aqui o caso, por exemplo, do obsidiado de Gerasa, é um caso desse. Os espíritos desencarnados obsidiando o encarnado. De desencarnado para desencarnado, do lado de lá, quando descobre alguém, um espírito, já não tem mais o corpo físico, obsidiando o outro, a perseguição de outro. Vemos isso com frequência? Vemos. Basta a gente ver também em nosso lar, André Luiz no umbral, que eram aqueles espíritos ali que o atordoavam, se não obsessores. Eram todos obsessores. Na realidade, o obsessor também é um sofredor. Ele um dia vai ser bom, um dia ele vai ser perfeito, um dia vai estar abraçado com todos nós, quando nós formos perfeitos também, né? Porque a gente também obsedia, às vezes, escondidamente. De encarnado para encarnado, quando nós nos indispomos e perseguimos as pessoas que estão a caminho conosco. Praticando a lei do amor é a maneira de nos tornar perfeito. É a maneira que temos de reparar e de fazer desses inimigos de ora amigos, né, do futuro, né? Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, né? Neste plano, quando se fala em mundo, fala-se, está aqui simplificando, falando de plano. Quando a gente desencarna, não vai para um mundo diferente, vai para um plano diferente. Então, se a gente consegue conciliar, fazer um amigos aqui, reconciliar, reatar uma amizade, a gente fortalece, faz um amigo do outro lado. Quando não consegue fazer, pelo menos se perdoa e pelo menos se desperta para o trabalho no bem, porque não tem nada melhor para corrigir as distorções do que o trabalho no bem. Praticamente é isso que nos convoca a lei de amor, é de vivermos a lei que Deus colocou na nossa consciência, amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, não fazermos nada ao outro que não gostaríamos que fizessem conosco, é dar ao outro, medir o outro com a mesma medida que seremos medidos. Então nós temos que lembrar muito disso, e reatar, e torcer, meus amigos, torcer para que quando nos encontrarmos sozinhos, encontrarmos um amigo em caminhada, ou muitas vezes sozinhos mesmo, tentando retornar, com vergonha de pedir perdão, com vergonha de pedir desculpa, com vergonha de reatar um laço que foi rompido por uma culpa minha, rogar a Deus, rogar aos bons espíritos, para que ao chegarmos nessa estação da vida, ao nos depararmos com essa árvore que nos revelará a verdade,
possamos encontrar penduradas uma fita que representará o perdão aos nossos defeitos. Então, nosso recado era esse: reconciliar-se com seus adversários, reconciliai-vos o mais depressa possível com vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho. Então, enquanto estivermos todos nessa mesma estrada, que Deus nos proteja, que Jesus nos oriente, os bons espíritos sempre conosco, para que consigamos levar a cabo essa tarefa, que não é fácil, é difícil, mas é plenamente possível, como nos colocam os espíritos superiores. Muita paz, meus irmãos.